Queridos irmãos e irmãs, que as vibrações amorosas de Jesus possam nos envolver, trazendo serenidade aos nossos corações, nos preparando para mais um momento de aprendizado, necessário ao nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Rogamos a presença dos amigos espirituais, nos auxiliando no entendimento do estudo de hoje. Estamos falando do estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, dando continuidade às questões relacionadas às ciências fundamentais, iniciaremos o conteúdo pertinente à biologia. Antes de iniciarmos as questões, vamos trazer um conceito de biologia. É a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Está dividida em vários campos especializados que abrangem a morfologia, fisiologia, anatomia, comportamento, origem, evolução e distribuição da matéria viva, além dos processos vitais e das relações entre os seres vivos. Adentrando nesse tema, vamos à primeira questão de hoje, que é a de número 27. Como devemos compreender a natureza? Antes da resposta do benfeitor, vamos relembrar a definição de natureza. Em seu sentido mais amplo, a natureza equivale ao mundo natural ou ao fenômeno do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. E a resposta do benfeitor: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Percebamos a beleza da forma que Emmanuel define a natureza. Um livro escrito por Deus, para ser utilizado por nós, seres espirituais matriculados na escola da vida. E esse livro vai evoluindo com a participação dos seus discípulos, colaboradores divinos que acompanham o desenvolvimento dos alunos e vão adequando o livro a esse progresso alcançado. Mas quem seriam esses discípulos de Deus? Consciências evoluídas ao ponto de absorver seu pensamento divino e verbalizá-lo. Provavelmente, estamos falando dos Cristos, dos Messias, ou como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, os co-criadores em plano maior, que materializa a vontade de Deus, criando os mundos que servirão de escola aos espíritos em processo de evolução. Questão 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Em outras palavras, as expressões de vida nos diversos reinos da natureza correspondem à escala gradativa do princípio inteligente no processo de aperfeiçoamento na Terra? Vamos relembrar a questão 607 do Livro dos Espíritos. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento?
e a resposta numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. E Kardec insiste. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E esses orientadores da humanidade respondem: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende à unidade? Nesses seres, cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. E mais adiante eles concluem: reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Buscando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, vamos complementando. A lei do progresso não se aplica somente ao homem. É universal. Há, em todos os reinos da natureza, uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando à flor das águas. A cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Emmanuel amplia o que já aprendemos na doutrina espírita. O princípio inteligente, um dos elementos constitutivos do universo, vai estagiando nos diversos reinos da natureza, desenvolvendo-se, aprimorando-se, até alcançar o reino hominal, onde já recebeu do Criador o pensamento contínuo e a consciência de si mesmo. E o progresso não para, trabalha para alcançar o reino angelical, onde a consciência compreenderá Deus, pois já terá desenvolvido todas as virtudes herdadas dele. Questão 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem
as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Resposta: no caso dos espíritos evolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Temos aprendido nas obras subsidiárias que os espíritos, na medida que evoluem, buscam meios de acelerarem seu processo de aprimoramento. Entendem cada experiência no mundo físico como oportunidade em que devem concentrar suas atenções no objetivo a ser alcançado. E dessa forma, participam do planejamento reencarnatório, elaborado e conduzido pelos espíritos superiores, e muitas vezes, dependendo dessa condição evolutiva, opinam na roupagem física projetada para maior possibilidade de êxito, seja na proposta de provação ou de missão. Os mais atrasados, esses que ainda não despertaram para a condição de filhos de Deus, que precisam se ajustar às suas leis, que apenas conjugam no pensamento de desalinhos e desequilíbrios, são incapacitados para a escolha do roteiro, porque o roteiro deve conter possibilidades reajustadoras, e esses não conseguem admitir os seus próprios erros. Ainda temos aqueles que são insistentes no mal, que muitas vezes passam séculos sem promoverem nenhuma modificação. Normalmente, a reencarnação, nesse caso, é compulsória. Para melhor compreensão desse processo, recomendamos a leitura dos capítulos 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Questão de número 30. Há órgãos no corpo espiritual? E a resposta de Emmanuel: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. E apesar de Emmanuel nos dizer que o corpo físico é uma exteriorização do corpo espiritual e que as esferas espirituais próximas à Terra são de fluidos tão densos que são regidas por leis que regem o mundo terrestre, ou em outras palavras, que nessas esferas precisa-se de um corpo
algo semelhante ao corpo físico, pois os espíritos atraídos para essas esferas são ainda muito impregnados da energia do mundo material. Então, essa questão sempre trouxe variadas interpretações. Esse livro, O Consolador, ele foi editado em 1940. Em 1944, foi lançado o primeiro livro do espírito André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, uma série que é composta de 13 livros, e esses livros nos trouxeram importantes informações do mundo espiritual. Vamos buscar num deles, no livro Evolução em Dois Mundos, subsídios para que a gente entenda melhor a resposta de Emmanuel. No capítulo 2 desse livro, que é intitulado Retrato do Corpo Mental, vamos encontrar: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, André Luiz ratifica o que nos disse Emmanuel. O corpo físico como sendo reflexo do corpo espiritual, observando que esse corpo espiritual, no plano espiritual, ele é considerado matéria, porém, matéria em um outro padrão de vibração, e que apresenta modificações com relação à estrutura do corpo físico no sistema reprodutor e no sistema digestivo, dependendo da condição evolutiva do espírito. Pois o espírito mais grosseiro, ele vai sentir a necessidade da alimentação, vai sentir o desejo sexual. Mas vamos continuar pesquisando. No capítulo 4 do mesmo livro, o item é Gênese dos órgãos psicossomáticos, ele vai nos dizer: todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Nesse trecho, o autor já faz alusão direta aos órgãos do corpo espiritual. O perispírito é de matéria fluídica, matéria plástica, moldável, tomando a forma que o espírito deseja, dependendo da evolução do espírito. E está ligado ao corpo físico, como nos informou Kardec, molécula a molécula. Então, nós podemos concluir que no perispírito existem os órgãos, quais sejam similares energéticos, moldado pela mente, que ao longo das experiências foi aprimorando. É o resultado daquele processo de desenvolvimento do princípio inteligente, que vai se elaborando, se adaptando a corpos cada vez mais complexos e, quando capacitado, memorizando esse molde mental.
E aí nós nos recordamos da questão 187 do Livro dos Espíritos, na qual os orientadores espirituais nos dizem que as substâncias formadoras do perispírito, do corpo espiritual, diferem de um mundo para outro. E quando existe a necessidade de experiência em outros mundos, o espírito faz a troca dessa roupagem. Então, de acordo com André Luiz, o espírito vai moldar no novo perispírito as impressões armazenadas no corpo mental. Questão 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Antes de trazermos a resposta do benfeitor, vamos fazer a leitura de 2 questões do Livro dos Espíritos. A questão de número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco, ao retornar ao estado de espírito. E ainda o item 18 do capítulo 11 da Gênese de Kardec. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Vamos repetir a pergunta.
A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? E a resposta do benfeitor: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Em síntese, o processo se inicia na concepção, onde um laço fluídico já liga o espírito reencarnante ao embrião. No processo de desenvolvimento, o espírito vai perdendo a consciência. Para os espíritos mais lúcidos, que não necessitam de tanto tempo de adaptação ao novo processo, como nos disse o benfeitor, gozam de quase inteira liberdade até o nascimento. Vamos agora então, amigos, à questão de número 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? E a resposta que segue: essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia, no estudo profundo das origens. Emmanuel confirma essa permutação de fluidos e exemplifica os sinais de nascença como consequência verificável desse processo. E explica que a ciência ainda não possui esse entendimento. Mas quando isso acontecer, então verdadeiramente a biologia penetrará no estudo profundo das origens, pois considerará não apenas o ser material, mas também o ser espiritual, que traz a sua bagagem, seu passado. Ainda falando no resultado dessa troca fluídica, uma coisa mais comum, mais perceptível para nós, nos recordamos das alterações de humor, dos desejos esquisitos, algumas vezes da aversão repentina pelo marido. Embora existam causas orgânicas, mas nós não podemos esquecer que as vivências anteriores, esse passado que falávamos, fica registrado nos arquivos energéticos do espírito reencarnante. E esses arquivos são núcleos de emanações de ondas que influenciam a mãe ou a gestante. E agora a questão de número 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? E a resposta do benfeitor: essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral.
salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Então, em se tratando do espírito, não existe a necessidade de relembrar as sofridas experiências vivenciadas em consequência do seu livre-arbítrio, quando essas já foram devidamente suplantadas. São etapas que ficaram para trás. O resultado, que é o aprendizado sedimentado, é o que importa. Imaginemos se a cada reencarnação tivéssemos de rememorar desde os nossos primeiros desvios. Agora não podemos esquecer que o nosso mundo abriga em sua maioria espíritos devedores, necessitando se redimir. E aí age a lei de causa e efeito, amenizada sempre pela misericórdia de Deus nosso Pai. O espírito terá a oportunidade de vivenciar as experiências necessárias para a quitação e redenção dos seus equívocos. Mas é importante relembrarmos ou lembrarmos, como nos disse Emmanuel, que cada caso é um caso. A condução evolutiva do espírito vai traçando o roteiro que traga sempre essa possibilidade de crescimento. A proposta é sempre de aprendizado. Deus não nos castiga, promove a lição necessária. Existem degraus no roteiro de ascensão que vão exigir de nós pré-requisitos. Não passaremos enquanto não estivermos capacitados. Por isso, nos aconselham os orientadores do plano espiritual fazermos o bem até o limite de nossas forças. Vamos agora à questão 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? E antes de trazermos a resposta do benfeitor, queríamos lembrar uma passagem do Evangelho de João, segundo João, no capítulo 3, em que Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. A resposta de Emmanuel nos diz o seguinte: na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. E aí eu queria visitar o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz assim uma mensagem lindíssima a respeito da verdadeira família. Vejamos. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações.
Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca. Pela mesma razão de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. No início da nossa caminhada evolutiva, quando valorizamos demasiadamente o nosso ego, os agrupamentos da família espiritual já se formam por afinidade. E no plano material, por necessidade, como até hoje, né? Ao tempo que vamos despertando para a aquisição de sentimentos mais nobres, vamos desenvolvendo afetos mais duradouros, laços sentimentais que vão cada vez mais se consolidando e não sofrem abalos por estarmos em um plano ou em outro. Mundo espiritual e mundo físico são solidários entre si. Trarão oportunidades de aprimorarmos os nossos sentimentos, até desenvolvermos o amor. E aí entenderemos a verdadeira condição de irmãos. Seremos uma só família, a família universal. Todos nós partimos da mesma origem e alcançaremos a mesma meta, o mesmo alvo. Somos peças de uma mesma engrenagem. A árvore genealógica diferencia, segrega, separa. O amor nos une sempre. Lembremos-nos de Jesus. Eu e o Pai somos um. Todos nós caminhamos para essa unicidade com Deus. Assim, meus irmãos, concluímos o estudo de hoje. É sempre uma alegria estar com todos. Saudades das nossas reuniões, do estudo mais dinâmico, com a participação de todos, mas devemos nos adequar ao momento. Então, unidos em pensamento, agradeçamos ao Senhor da vida e aos seus colaboradores, que tanto nos auxilia no entendimento dos estudos. Paz e bem para todos e até a próxima semana.